boa noite a todos e a todas. É um prazer ter a professora Audrey mais uma vez ministrando esse webinário. O segundo webinário da disciplina de Oficina Literária 2, Ensino de Literatura na Educação Básica, que tenhamos momentos extremamente significativos de partilha, de formação. Então, seja muito bem-vinda, professora Audrey. Já parabenizamos pela toda a partilha da aula passada, organização. Eu ressalto mais uma vez a organização de todo o trabalho, principalmente em relação à organização da sala, ao cumprimento de entrega de material tão prontamente e que tenhamos um webinário extremamente produtivo. Agradecer a presença de todos, especialmente de Andréia e de Carolina, que tem também conduzido muito o processo de avaliação e de acompanhamento. As tutoras têm desenvolvido também um excelente trabalho, e passar a palavra para a professora Audrey. Bom, boa noite a todos, né? Espero que tenham tido uma semana bem proveitosa. Estamos aí uma semana bem de encerramento, né? Dia 4 a gente termina o bimestre, e aí essa semana eu sei, e a próxima está sendo bem corrida, né? Essa semana termina as avaliações intermediárias, e aí eu sei que está todo vapor aí, apesar do friozinho, a escola está num ambiente bem encalorado, né? E o ritmo está bem pesado. Antes de iniciar essa segunda semana, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os fóruns, né, que eu estou acompanhando, estou lendo todos, pretendo depois estar dando as minhas contribuições. Gostei bastante das respostas, né, dos diálogos lá, são histórias bastante interessantes, experiências de vida e de sala de aula bem parecidas, mas algumas, principalmente em relação ao material didático, quando a gente vai analisar, a gente percebe que há uma gama muito grande de material didático utilizado de forma diferente e de material diferente em cada escola do Estado. Então, o que ainda fica uma interrogação, né? A escola é um todo, o Estado é um todo, mas o material utilizado não é um todo. Eu sei que cada região ela demanda, né, uma necessidade, mas a gente ainda não fala a mesma língua, a começar pelo material didático utilizado de língua portuguesa, né? Deu para perceber bastante essa diversidade de material que a gente anda utilizando. Nós vamos falar mais sobre o material didático na semana 3. Hoje nós vamos pegar falar a respeito da elaboração da nossa atividade, né, aplicada, porque nós vamos falar hoje sobre a elaboração de atividades de oficinas literárias no cotidiano escolar. Então, eu vou estar passando aqui para vocês. Como é que vai acontecer a dinâmica hoje? Eu vou estar falando, hoje eu não vou perguntar agora no início, no meio dos slides, não. Eu vou estar falando a parte teórica, né, que ela não é tão pesada quanto as teorias anteriores, mas a gente precisa dessa parte. E no finalzinho nós vamos fazer uma dinâmica de grupo, tá? Nós vamos estar fazendo aí uma participação coletiva. Eu gostaria que pelo menos uns 4 ou 5 pessoas participassem dessa construção desse trabalho aqui coletivamente. Essa construção, ela é uma atividade que pode ser realizada com o ensino médio, viu? Utilizando o Google, que a gente tem, né, nosso Drive, e cada aluno tem, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, cada um tem um e-mail institucional, né? Eu acredito que todos os professores saibam, e cada aluno tem um e-mail institucional que pode estar utilizando para produção de texto. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica que a gente pode estar utilizando no fundamental também, dependendo do grau de intimidade que eles têm com a tecnologia, a gente vai estar utilizando esse recurso aqui para vocês, se quiserem, né, estar repassando aí para uma forma de produzir um texto coletivamente via internet. Bom, como eu falei, nessa segunda semana,
nós vamos estar tratando do projeto, dos projetos vinculados à literatura na prática docente, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês já estudaram, já viram isso nas aulas anteriores de outras disciplinas sobre letramento literário, mas não há como se não falar de oficina literária ou um projeto literário, qualquer outro nome que queiram dar, se não falar, né, se a gente não souber diretamente o que é o letramento literário. Então, nós vamos estar utilizando o Hilton Cosson, que é o que a gente o estudioso, né, que mais a gente tem, corrobora com as ideias e que fala muito sobre quais os letramentos, né? Inclusive, ele não fala de um letramento só, ele fala de vários letramentos. Então, que para a gente estar desenvolvendo uma oficina, nós vamos chamar de oficinas, tá? Mas pode se chamar de qualquer outros nomes, nós vamos ver mais na frente. O uso efetivo das oficinas de leitura, do papel de professor em sala de aula, explicitando as habilidades de leitura, respeitando o texto literário em sua integridade, considerando o conhecimento prévio de cada aluno, bem como o ritmo de cada um, podemos vislumbrar leitores literários que não só compreenderão o texto, mas também utilizarão a literatura no seu contexto social. Isso aqui é uma fala de Hilton Cosson que resume muito bem todo o contexto de letramento literário que ele propõe, né? E para desenvolver essas oficinas, nós temos que verificar, né, algumas situações e alguns papéis. Nós temos que ter bem claro qual é o papel do professor, né, nessa oficina, quais as habilidades que a gente pretende alcançar, qual é respeitar o texto literário na sua integridade, porque é diferente a gente analisar o texto fragmentado do texto na sua integridade. Então, essa proposta, né, as propostas de oficinas literárias, elas buscam respeitar o texto na sua integridade. Considerar o conhecimento prévio de cada aluno, que a gente, na semana passada, nós falamos que a escola apresenta, entre aspas, né, a literatura para o aluno, porque apresenta entre aspas, porque o aluno ele tem esse conhecimento da literatura fora da escola, mas a escola é que adequa, né, ou escolariza a literatura de forma adequada, para que o aluno ele passe a se sentir autônomo, né? Então, esse conhecimento prévio ele deve ser respeitado, bem como o ritmo de cada um. Então, aqui nós temos um resumo daquilo que a gente propõe para que uma oficina literária ou projeto literário aconteça, de forma que, qual é o objetivo? O objetivo é que o aluno ele não só compreenda o texto, mas também utilize essa literatura no dia a dia. Então, isso aqui é bem um resumo de toda essa fala de Hilton Cosson sobre letramento literário, uma proposta para a sala de aula. Esses textos estão todos lá na sala virtual do curso, tá? Eles estão são textos bem práticos e pedagógicos, eles não são textos pesados de ler, são textos bem tranquilos. Então, eu tenho aqui uma dinâmica de produção de oficina ou de uma estratégia de leitura descrita por Hilton Cosson e a Renata Junqueira, né? Eles descreveram aqui algumas estratégias que podem estar utilizando, tanto que na nossa oficina, na nossa atividade aplicada, nós vamos estar pegando um pouquinho de cada autor, tá? Eu montei uma atividade aplicada, eu busquei não fazer algo pronto, eu estudei bastante, peguei um pouquinho de cada autor, aquilo que a gente pode aproveitar no dia a dia, e montei como é que seria esse relatório, para quem já deu uma lida lá na sala, né, na descrição da atividade, percebeu. Foi uma atividade montada exclusivamente para vocês. Eu consertei lá, que antes eu tinha colocado só fundamental, que foi um equívoco meu, porque eu entendi que seria uma professora só do ensino fundamental. Na aula passada que eu conheci vocês melhores, eu percebi que temos professores do ensino médio também. Eu já consertei lá. Então, o que Hilton Cosson e Renata Junqueira falam a respeito de uma oficina que seria uma oficina que daria um resultado, né, mais prático?
Seria uma oficina que teriam que ter atividades divididas em aulas introdutórias, que é o que nós chamamos lá na oficina, nossa atividade aplicada de motivação, né? E que seriam essas aulas introdutórias, segundo o Rio do Costum? Seriam as aulas em que o professor vai modelar uma ou mais estratégias de compreensão do texto. Antes de iniciar, né, antes da motivação, tem um planejamento, nós vamos estar falando também, mas aqui é mais a prática da sala de aula. O que é essa aula introdutória? O professor ele vai tentar modelar uma ou mais estratégias. Por que mais? Porque, às vezes, nós pensamos em fazer uma ação ao pensar essa ação, a gente acha que vai dar certo. Porém, pode acontecer da gente não atingir os objetivos propostos. Então, a gente tem que pensar em uma ou mais estratégias de compreensão do texto que será apresentado. A segunda prática da oficina de leitura proposta pelos dois autores é a prática guiada, ou seja, os alunos praticam a estratégia junto com o contexto da leitura partilhada. Ou seja, o professor e aluno eles participam da estratégia juntos, que é o que vem, né, nós retomamos na aula anterior do professor leitor, né? O professor ele está sabendo, ele ter conhecimento do texto que ele vai apresentar, ou da obra literária, né? Depois disso, depois que tiver a aula introdutória, que o professor vai modular, a prática guiada, o aluno ele tem que ser capaz de aplicar sozinho as habilidades de leitura, né? Aqui ele deu exemplo de que os alunos podem ler silenciosamente ou individualmente. Então, qual é o objetivo aqui? É que eles apliquem uma habilidade de leitura. Que habilidade é essa? É aquela que foi proposta no planejamento. E, por fim, a avaliação e a conversa, né? Aqui ele deu um exemplo dessa avaliação como conversa em grupo sobre o texto lido. Isso aqui é um exemplo, tá? Não necessariamente a avaliação tem que ser assim. Então, esse momento ele serve para o professor avaliar se os objetivos foram alcançados, a recepção de seus alunos e o envolvimento no ato de ler. Então, esse aqui seria o ciclo de aplicação de uma oficina de leitura numa sala de aula. Isso aqui independe, gente, do nível, se fundamental ou médio, né? Nós sabemos que esse ciclo ele não é só isso, né? Mas esse ciclo é o que ele considera fundamental para que uma oficina de leitura ela aconteça de maneira satisfatória. Outra ideia, né, outra estratégia que nós vamos ver aí, foi a estratégia ela nos indicada pela autora Maria de Jesus Ornella Vaz. Tá? Ela é professora do ensino fundamental e médio. Ela fez um mestrado no Prof. Letras, tá? Que foi o mesmo mestrado que eu fiz e eu aconselho a vocês fazerem, que é um mestrado em profissional, e ele é muito voltado para a prática pedagógica, então ele é muito interessante. E dentro desses leitores que ela utilizou para fazer as oficinas dela, que ela chama de estratégias de leitura, que só muda os nomes, tá? Ela fala que, além, né, das estratégias fornecidas por Rito Cosson, ela dá 3 outros momentos muito importantes que nós temos que considerar quando se trata de oficinas literárias. Então, ela fala aqui que a leitura é um processo interno, mas precisa ser ensinado, e uma importante condição para que isso ocorra, ou seja, para o aluno aprender, é que ele veja e entenda como o professor faz para elaborar uma interpretação. Aqui ela está falando do professor como professor leitor, tá? Os alunos precisam assistir a um processo de leitura, isso é a visão dela, tá? E que eu concordo com essa visão dela. E que eles precisam assistir a um processo de leitura que lhes possibilite ver estratégias de compreensão de texto em ação, em uma situação significativa e funcional. É diferente quando se aplica uma estratégia de leitura em que o aluno percebe-se dentro daquela estratégia, ele como protagonista, assim como é diferente ele só ver a oficina, o projeto acontecer e ele não participar. Então, ele está dentro desse trabalho como protagonista, ele é de fundamental importância.
Então, o trabalho com a leitura em sala de aula, que é apresentado por Soler, que ela trata, né, nessa dissertação do mestrado dela, ela demanda 3 etapas, são as 3 etapas que ela achou mais importante, né? Que é o antes, o durante e o depois da leitura. O que viria antes? Antes seria o planejamento, né? Que é a nossa atividade prática lá, nós estamos em planejamento. O durante seria a motivação, a execução do projeto em si, e o depois da leitura, que seria o processo de avaliação, né? Então, como aconteceria isso? Aqui ela traça alguns exemplos de estratégias que poderiam ser utilizadas para essa oficina literária. Então, antes da leitura, o que seria isso? Né? Ela cita aqui, ó, antecipação do tema ou ideia principal, levantamento e conhecimento prévio, expectativas em função do suporte, formatação do leitor, formatação e autor, desculpa. Isso aqui são exemplos que ela cita, né, no texto que ela escreveu, de uma oficina, de várias oficinas que ela executou e que deram uma resposta, né, que ela achou bem interessante. Ela conseguiu atingir os objetivos propostos, ela conseguiu perceber as habilidades e competências que os alunos atingiram por meio dessas estratégias. Durante a leitura, como é que se daria essa compreensão leitora do aluno? Por meio da confirmação, rejeição ou retificação, das antecipações ou expectativas, ou seja, o aluno tem um conhecimento prévio, durante a leitura, verifica se esse conhecimento prévio está de acordo com a leitura proposta, se o aluno consegue localizar ou construir um tema, uma ideia principal. Vocês percebam aqui, gente, que eles estão trabalhando a literatura de forma escolarizada. Isso quer dizer que não está formatando o texto literário de forma que esse texto ele não tenha uma significação para o aluno, né? Ele vai ter um significado, ele vai ter um sentido. Mas a gente precisa de seguir etapas para que o aluno chegue a essa habilidade. Não é só deixar o aluno, levar o aluno na biblioteca, fazer com que ele leia e depois ele preencha uma ficha de leitura. São passos, né? Sequências que a gente tem que seguir. E como eu vi lá em alguns depoimentos no fórum, demanda tempo, o que dificulta bastante esse trabalho com letramento literário nas escolas. Eu li bastante essa opinião lá, né, nos fóruns. Tá? Durante a leitura também, formulação de hipóteses a respeito da sequência, né, ele teve conhecimento prévio, agora, durante o texto, ele vai formular as hipóteses por fim, por exemplo. Construção do sentido global e identificação de referências a outros textos. Esses aqui, gente, são habilidades que o aluno ele pode adquirir com o desenvolvimento das oficinas, né? Então, quais habilidades que eu quero alcançar, que eu quero que esse aluno alcance no desenvolvimento das oficinas? Então, por fim, a construção da síntese semântica do texto. Essa síntese semântica, gente, não é só resumir o texto, não. O aluno ele tem que falar aquilo que ele entendeu. Porque resumir, ele pode pegar um parágrafo de cada página lá e colocar em pedaços, está lá resumido. Tá? Utilização do registro escrito para melhor compreensão, troca de impressões a respeito do texto lido, relação de informações para tirar conclusões, avaliação das informações e opiniões emitidas no texto e avaliação crítica do texto. Essas são estratégias que ela utilizou nas oficinas que ela realizou no ensino médio, tá? Mas também são válidas para o ensino fundamental. E aí, o último texto que nós vamos estar falando agora é um texto que está lá no livro Práticas, né? Práticas e Reflexões, que está lá na AVA. Ela é uma proposta humanizadora de ensino de literatura do 7º ano do ensino fundamental. Esse aqui foi uma proposta, né? Tem gente que chama de oficina, tem gente que chama de estratégia, tem gente que chama de proposta ou sequência básica, ou sequência didática. Aqui é a sequência didática que ela utilizou para elaborar uma proposta de letramento literário com o livro Abaixo a Ferrugem. Tá? Tem todo esse passo a passo lá
na sala virtual de vocês, curso, com modelos, com fotos, com atividades já realizadas anteriormente pelos pesquisadores que deram certo, tá? Quais foram as etapas utilizadas por essa autora aqui? Então, ela organizou a metodologia com uma sequência básica, né? Que ela queria desenvolver por etapas, mas ela não queria enrijecer o trabalho. Então, ela utilizou 4 passos usados pelo Cosson, que nós falamos lá no início, que é motivação, introdução, leitura e interpretação, e, por fim, ela incluiu a avaliação. Então, esse aí vai ser nossos passos para a aplicação, a atividade aplicada, para a realização da atividade aplicada. Só acrescentei aí o planejamento, tá? Que é anterior à motivação. Então, como é que seria isso? Bom, o que é a motivação? Aqui também são exemplos de estratégias de leituras para motivação. Leitura e debate de uma situação real, né? Quando você sabe o que se trata no livro, não é dar o spoiler, é você começar a debater com o aluno uma situação real que vai ser retratada numa obra literária, por exemplo. Pode pegar um noticiário, se for um livro de ação, um noticiário, se for um livro de romance, pode pegar uma novela, algo mais que no dia a dia ele tem conhecimento, para fazer esse paralelo. E, com isso, observar as reações dos estudantes, deixar que eles exponham seus sentimentos em relação ao fato. São atividades, estratégias relacionadas à motivação. A introdução, a apresentação dos elementos paratextuais, que é capa, ilustração. Isso aqui, gente, é a apresentação, não é cobrar do aluno um resumo e pedir para escrever lá qual é o ilustrador, a editora, não. É você mostrar a obra para o aluno e se não tiver um de cada, né, um exemplar de cada obra para o aluno levar para casa, é apresentar ele mesmo na sala de aula. Pode ser por meio de slides, pode passar de mão em mão. É você mostrar o livro, ou a obra, ou o texto que vai ser apresentado. E questionar se já conhece a obra, o autor, quais são suas expectativas relacionadas àquele trabalho que você vai apresentar. A leitura e a interpretação, elas estão juntos da execução da atividade, né? Pode-se trabalhar a leitura oral, pode-se trabalhar a leitura feita pela voz do professor, bem interessante isso. Eu fiz um projeto de leitura literária na escola que eu trabalho, tem uma feira literária anual, essa feira já tem mais de 15 anos, e aí cada sala trabalha um livro, desse livro é tirado uma sala temática, teatro, dança, poesia, e tem uma semana de apresentações na escola, né? Isso envolvendo todas as salas e todos os cursos. Então, nós percebemos que se a gente tirar 10 minutinhos de cada horário, né, de língua portuguesa, para ler para o aluno, a gente lê aí um capítulo, 5 páginas, ou uma vez por semana, com a entonação, a voz do professor, isso motiva muito o aluno a pegar esse livro e ler sozinho depois. É uma prática que eu já utilizei e que dá certo, dá muito certo. Realizar a leitura mostrando as imagens circular pela sala, se a gente não tiver o livro sozinho, né, o livro. Debate sobre as impressões que chamou mais atenção, isso aí é interpretação, é aquilo que eles entenderam, a opinião do aluno, é levar em consideração a opinião. Tem aluno que vai fazer gracinha, né? Vai falar coisa que não tem nada a ver, e aí cabe ao professor ser sensato e ter o bom senso de retornar com a aula, que é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Dar uma volta ali naquele aluno e trazê-lo para a aula novamente. Socializar as experiências, também é uma forma de interpretar aquilo que ele entendeu da obra. E a avaliação é observar, registrar. Vocês veem que em todos os autores, né, eles visam um registro. O registro é muito importante. Não necessariamente precisa ser um resumo, uma síntese, mas você fazer um registro sobre a obra ou o texto trabalhado, antes, durante e depois da oficina,
ela consolida bastante a parte de escrita do aluno. Então, essa avaliação, gente, ela deve ser feita de maneira processual e formativa. Ela não se restringe apenas ao produto final, tá? A produção textual, ela não é uma avaliação em si. Ela é parte, né? A produto final é parte da avaliação, tá? Mas a avaliação ela tem que acontecer no processo. Então, eu tenho aqui, eu não sei se vocês viram já lá quem teve acesso, um vídeo de 2 ou 3 minutinhos, ele é bem curtinho, do site chamado Minuto Educação, eu recomendo a vocês, tem muita coisa interessante lá. E esse vídeo, eu tenho essa professora, influencer, que ela vai falar um pouquinho sobre estratégias literárias, né? Como a gente alinhar o trabalho com o livro literário, com obras literárias, a BNCC. Ela fala tanto para alunos novos, de sexto ano, sétimo ano, quanto para alunos do ensino médio. Eu vou passar o vídeo aqui, ele é curtinho. Vocês escutem, fala. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a literatura alinhada à BNCC. Afinal, a literatura faz parte da vida de todos, mesmo que de formas diferentes. Sem contar que para a criança e para o aprendizado, isso é fundamental, não é mesmo? Então assista o vídeo até o final e confira. Por meio da leitura, desenvolvemos um pensamento crítico e podemos estimular a criatividade, entre outros benefícios. Mas os educadores muitas vezes podem sentir dificuldade em como alinhar os conteúdos à BNCC, e o nosso papel aqui é ajudá-los em todos esses aspectos. Como a literatura não é uma matéria engessada e faz parte de todos os conhecimentos abordados na escola, encontrar formas de aplicá-la, além de simples, pode ser bastante divertido. Vou apresentar 6 exemplos para entender melhor. Vamos começar com as fábulas. Com os mais novos, as fábulas podem oferecer momentos de reflexão, como é o caso da Tartaruga e da Lebre. Conhecem? As crianças podem tirar boas lições dessa situação e desenhar e pintar cenas da história, deixando no papel o que acharam mais importante. Uma outra ideia é a peça teatral, que pode ajudar os alunos na interação com a literatura. É uma maneira de fazer com que eles prestem bastante atenção aos detalhes e se divirtam durante o processo de aprendizagem. Livros como Dom Casmurro, um clássico de Machado de Assis, pode ser transformado como um júri simulado. É possível dividir as salas em grupo e cada grupo apresentar seu ponto de vista sobre a história. Outra opção são os livros digitais. Incentivar a leitura por meio dos livros digitais é uma ótima maneira de alinhar a literatura BNCC. Como as crianças e os adolescentes estão cada vez mais inseridos no meio digital, oferecer a leitura de um e-book é uma excelente estratégia. Inclusive, lá no portal Planeta Educação tem uma infinidade de e-books voltados para você, professor. Vou deixar na descrição o link para você conhecer. Outro exemplo são as redes sociais. Ainda pensando no meio digital, por que não criar um clube do livro online? Pode ser um grupo no Facebook, no WhatsApp, Telegram ou outro aplicativo que estimule a interação dos jovens. E você também pode dar dicas de perfis de autores e livrarias ou outros relacionados sobre o assunto. E falando em clube do livro, não precisa ser apenas online, também pode ser presencial, o que ainda é melhor. Para aqueles que gostam de ler, é excelente poder encontrar dentro da escola um ambiente onde possam falar sobre seus livros favoritos. E por fim, outra ideia são as histórias em quadrinhos. Pois é, você também pode transformar um livro em uma história em quadrinho. Os alunos podem utilizar diversos recursos, inclusive os digitais. E quem sabe você não descobre um artista dentro de sala de aula. Dessa maneira, você também pode estimular a leitura daqueles alunos que preferem desenhar. Bom, como você pode notar, existem diversas maneiras de trabalhar a literatura dentro do que é pedido a BNCC. E o mais importante, estimular os alunos a se apaixonarem pelo mundo dos livros. E você pode adaptar de acordo com a série e transformar a criança e o adolescente em um adulto crítico, capaz de refletir sobre diversos assuntos. Há várias outras opções, e o melhor de tudo é que grande parte delas está ao alcance dos alunos. Então, basta estimular a criatividade. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber um alerta de quando um novo vídeo for ao ar. Até a próxima! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e no
Bom, pessoal, aí são exemplos de outras estratégias, né, de ações que podem ser desenvolvidas na sala de aula, relacionadas ao ensino da literatura alinhada à BNCC. Então, quais estratégias literárias nós vamos ver nas teorias que eu disponibilizei para vocês darem uma lida, nos livros, dissertações? Nós temos lá oficinas de leitura, intervenção na sala de aula ou leitura, sequência didática básica, revitalização da biblioteca. Essa revitalização aqui, gente, está no texto, incentiva a prática de leitura literária, os indicadores de qualidade, rodas de leitura, que são os planos de aulas e práticas de leitura que tem lá. Aqui só muda o nome, né? Todas elas são estratégias literárias. O que determina um projeto ou uma oficina literária no geral? O desenvolvimento e primeiramente, o planejamento, o desenvolvimento e o registro dessas estratégias e oficinas desenvolvidas na escola. Porque muitas vezes nós temos o costume de desenvolver N estratégias que dão certo, algumas que não dão, e a gente tenta mudar para dar certo, e nós temos a mania, e assim, pelo correr do dia a dia, de não registrar, tá? Então, o que a gente precisa ter como necessidade, né? Ter algo como necessário no nosso dia a dia? É o registro. Tudo que formos fazer de estratégias literárias é bom registrar, porque isso vai servir para ajudar um outro professor quando necessário, ou até para a gente revisitar, né, nossas estratégias, se deram certo, se não deram certo, e para estar fazendo modificações, e nos resguarda também com as intervenções pedagógicas que o Estado cobra da gente no desenvolver das atividades avaliativas do bimestre. Então, se a gente tem isso registrado, nós temos como prática, né, mais facilidade para desenvolver outras estratégias, né? Fazer e só colocar lá a nota do aluno, ela é como se não tivesse feito. Então, o registro ele é muito importante. Então, como é que está sendo assim a nossa atividade, tá? Por que eu optei por falar dela hoje, só dela hoje nessa semana? Porque é o que vai ter de mais importante, não que a teoria não seja importante, como eu falei na semana passada, mas o que tem de mais importante é a nossa atividade aplicada, porque é uma prática que você já realiza ou realizou na sala de aula que precisa ser registrado, né? Se não foi registrado, será feito o registro agora, né? Eu sei que o registro posterior é um pouco mais difícil, mas se a pessoa já executou, o registro vai ser bem tranquilo. Então, como é que vai ser essa nossa atividade aplicada? Ela vai ser realizada por meio do registro de uma prática de letramento literário que você já realizou, tá? Então, quem aqui não for supervisor, por exemplo, está em sala de aula, pode pedir apoio a um professor que já tenha realizado e registra essa atividade realizada na escola. Se você não realizou, mas pretende realizar, ou tem algum amigo que realizou na escola, você pode convidar esse amigo, tá, para fazer esse registro. Só que você vai ter que refazer esse registro, tá? Mas você pode citar que não foi elaborado por você, mas o registro, né, o relatório descritivo foi feito por você. Por quê? Eu pretendo, né, no final, não sei se eu vou dar conta até o fim da disciplina, mas eu estava querendo fazer um e-book para passar para vocês dessas práticas. Um e-book bem tranquilo de fazer. Quem aqui tem uma prática no Canva, né? Eu não sei se vocês têm prática no Canva, ele é bem tranquilo de fazer. Então, eu queria fazer esse registro dessas práticas, a gente está escolhendo aí algumas, se não der para registrar todas, fazer um e-book para vocês terem disponibilizar para vocês para utilizar essas práticas em outros anos, né? Porque é bom a gente ter conhecimento da prática do outro, que às vezes aquilo que eu apliquei na minha escola, eu não quero aplicar de novo, eu vou ver o conhecimento de um outro professor que estudou comigo, que também teve as mesmas condições, ou não, pode ser que tenha outras condições, mas que eu possa adaptar para a minha realidade. Então, o objetivo dessa disciplina é isso, é a prática, tá? Então, se eu não realizei essa atividade prática, eu acho meio difícil, todo mundo aqui é professor,
tanto no fundamental quanto no médio, tá? Pode ser que o Alex tinha perguntado a semana passada. Então, vocês vão apresentar esse relatório, tá? Então, antes aqui de apresentar o relatório, eu vou voltar lá, eu vou parar de apresentar aqui, que depois vai ter a última atividade nossa que a gente vai fazer coletivamente e vou explicar. Vou parar de apresentar aqui para mim apresentar a outra tela, só um minuto. Se alguém tiver, né, alguma pergunta nesse momento aí, pode estar falando aí, que eu respondo. Alguém levantou a mão que não deu para ver. Eu vi aqui no chat que alguém falou que estava trabalhando na face oculta, né? Que esse livro é muito bom e que está lendo com os alunos, né? Isso é excelente, gente. O aluno, ele vê, né? Ele ouvir o texto da voz do professor, ele consegue perceber, porque, assim, nós temos alunos que não conseguem ler com pontuação, com entonação adequada, então, o entendimento é mais difícil. E quando alguém lê para ele, ainda mais professor que lê maravilhosamente bem, a ideia de entendimento, de interpretação é bem melhor, né? Então, vamos lá. Tá dando para ver, né? Sim. Sim. Então, aqui, você já tem acesso a essa atividade. Ela está lá bem, eu procurei descrever passo a passo, porque é assim que eu entendo as coisas, e como eu sou professora e sei como é que é a dificuldade nossa da leitura, né, do dia a dia, da correria do dia a dia, aí eu procurei descrever passo a passo aqui o que eu pretendo buscar de vocês, tá? Então, o que seria essa introdução? Seria uma breve contextualização do curso, né? Vocês vão falar o que é que motivou, qual é o curso, qual é a disciplina que está aplicando essa atividade, que tipo de atividade é essa, então vocês vão fazer essa breve introdução a respeito do curso. E aí, nós já vamos ter o desenvolvimento, que é onde você vai descrever a atividade em si. Então, vocês vão falar primeiro sobre o planejamento, como foi esse planejamento, e aqui embaixo eu tenho as perguntas, né, para vocês me responderem. Eu não quero aqui, gente, questionário, não, um relatório mesmo. Dentro do relatório, vocês vão responder essas perguntinhas aí, né, que tratam de qual atividade que foi escolhida, né, quantos alunos da turma você pretende atingir, ou pretendia atingir, para quem já realizou, quais habilidades e competências foram trabalhadas. É algo, assim, bem dinâmico, né? Então, ao vocês irem respondendo essas questões, vocês vão estar desenvolvendo a parte do planejamento, tá? Depois eu tenho aí a motivação, tudo direitinho, está bem descrito aí. E aqui, se alguém não entendeu, por que eu coloquei esses termos que eu coloquei aqui? Se alguém tiver foto, né, que a gente costuma tirar foto dos projetos, se houver algum registro fotográfico e quiser colocar na atividade aplicada, pode colocar, desde que tenha uma autorização, viu? A gente não pode utilizar nenhuma imagem, nem de aluno, nem de um profissional da escola, sem nenhuma autorização. Então, isso aqui fica guardadinho com vocês aí. E aí, essa atividade, eu acho que está bem tranquilo, viu, gente? Me falam aí o que vocês acharam, eu acho que está bem tranquilo. É o que vocês podem... Pode falar, Alex. Se tiver alguma dúvida aí. Ô, André, só para tirar uma dúvida com relação Pode às perguntas que aparecem na descrição das atividades. perguntar. Essas perguntas devem ser respondidas de modo explícito, tem a pergunta e a resposta, ou as respostas devem aparecer no contexto do planejamento? As respostas devem aparecer no contexto, tá? Não é um questionário, não. Entendi. Vocês vão fazer um relatório. Essas perguntas são para guiar vocês, para vocês terem um norte de o que eu vou colocar no planejamento, porque às vezes eu sou professora de língua portuguesa, às vezes eu escrevo
coisa e me perco, né? Às vezes é igual eu falo muito, daí a pouco eu estou falando demais, não é para ter um norte, tá? Não é para ter também uma atividade muito extensa, não precisa ser algo extenso, tanto que eu não coloquei número de páginas, mas tem que conter dentro do texto aquelas respostas lá, tá? Não precisa ser uma pergunta e resposta, não. É seguindo lá aqueles questionamentos, tá tranquilo. Mais Entendi. alguma pergunta? Entendeu? Entendi. Então é só um direcionamento. Isso, é Ok. só um direcionamento. Ok? Mais alguma coisa? Agora, gente, deixa eu voltar aqui. Eu vou precisar da participação de algumas pessoas. Eu vou estar colocando no chat aqui um link de acesso para o meu Drive, tá? E nesse Drive, as pessoas que quiserem participar comigo, ele vai ser editor. Então, tem algumas perguntinhas aqui, e eu gostaria que de 2 em 2, tá? Não entendi, alguém perguntou? Eu vou colocar aqui e vou explicar novamente. Espera aí, deixa eu colocar, editor. Pessoal, eu peço para, se tiver alguém fora do e-mail educacional, me avisar que aí eu vou permitindo aqui, tá? O acesso. Deixa eu ver aqui quem já entrou. Alguém já conseguiu entrar? Sim, Alex conseguiu. Deixa eu ir partilhando aqui, apresentar. Isso. Mais alguém? Só o Alex? Alex conseguiu. Mais alguém? Maria Firmina, Ana Cláudia. Então, vamos lá. Isso. Aí. Estou esperando a resposta. Beleza. Vamos ver aqui quem conseguiu entrar. Eu gostaria que vocês fossem escrever aqui, ó, planejamento. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos escreverem aqui 4 ações em ordem de prioridade de vocês, que devem estar presentes em cada etapa do projeto. Então, eu tenho que, vocês vão escolher. Aí vocês, por exemplo, Alex vai falar lá, eu quero escrever no planejamento. Aí eu quero escrever na motivação. Eu quero escrever no... A Regina já apareceu aí. Deixa eu ver o próximo. Na execução. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão pegando ali, ó, planejamento. Quem coloca o nome lá? Alex ou qualquer outra pessoa. Coloca o nome aqui, o nome dele. E a gente vai acompanhando ao vivo. Isso. Alex, quais ações? Me dá aí 4 ações que não devem faltar no planejamento. Aí alguém pode escrever embaixo. Isso, Regina. Vamos lá. Esse tipo de atividade, gente, pode ser executado tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, porque os alunos têm acesso ao e-mail institucional. Vocês podem projetar, né, a tela do documento ou da apresentação do Google Drive no telão, na sala de aula, no laboratório de informática, e fazendo uma produção de texto coletiva. Né, eles vão achar bem interessante, porque o nome deles vai aparecer lá. À medida que vai escrevendo, tá vendo? Eu estou vendo que é a Regina que está escrevendo. Então, eu sei quem é que está participando. Quem está no celular não consegue, não. O celular é mais complicado. Isso. Vamos lá. Alex. Aí, Cleonice, aqui. Vamos lá, Cleonice. O pessoal pode ir descendo aí as setinhas. Aqui, ó. Alex já escreveu no planejamento. Regina já escreveu também. Vamos para a segunda tela. Mais planejamento. Cleonice também já escreveu. Quem mais aí? Mais alguém? Se não tiver, a gente pula.
Vamos lá, motivação, mais alguém? Vamos lá? Não conseguiram? Vou compartilhar o link novamente. Estão com e-mail institucional? Ah, no celular é mais difícil mesmo. Regina, vamos lá. O que tem que ter na motivação? Na execução, alguém quer escrever aí na execução? Regina, Cleonice, só, 4, Cleonice, 4 só. Vamos passar para o próximo. Desmancha aí, Cleonice, são 4 ações. Isso. Então, vamos lá para motivação. A maioria está no celular. Mais alguém? Na execução, vamos lá, já estamos terminando. Então, motivação já tem, planejamento já tem. Na motivação, deixa eu... Isso. Na execução e na avaliação. Vamos lá, alguém escreve aí na avaliação. O que tem que ter na avaliação? Mais alguém conseguiu entrar? Alguém tem que perguntar? Então, vamos assim, para não demorar muito, é porque eu coloquei várias opções aqui. Deixa eu excluir aqui. Deixa eu excluir slide, porque não precisa desse tanto, não. Só para a gente ter uma ideia do que... Isso, então vamos lá. No planejamento, né, o que deveria ter? Alex Donizete, do Rosário. Ele acha que no planejamento tem que ter introdução, objetivo geral, objetivos específicos e situação atual. E Regina acha que tem que ter introdução, objetivos, metodologias e recursos. Cleonice acha que tem que ter introdução, objetivos geral, objetivos específicos e justificativos. Esse planejamento que nós estamos propondo, gente, é o planejamento da atividade. É o momento em que você senta e vai pensar no que vai fazer.
Então, esse planejamento, ele tem que ter o objetivo geral e específico, né? Quais são as competências que eu pretendo atingir e qual atividade eu vou realizar. Então, o que é planejar? É pensar na minha estratégia como um todo, do início ao fim. Então, essa introdução aqui, ele não entra no planejamento. Tá? A introdução já é o início lá na parte da atividade aplicada, que eu vou falar sobre qual é o fim, qual é o objetivo dessa atividade. Já o planejamento da ação é você pensar nas estratégias, os objetivos, o que você quer atingir e quais as competências que você quer desenvolver naquela atividade. Então, que livro que eu vou escolher, que atividade que eu vou fazer, quantos alunos eu pretendo atingir, qual será a minha avaliação inicial, quais os objetivos que eu pretendo alcançar e onde eu vou realizar, né? Onde, quando, como. Então, esse é meu planejamento, tá? Ficou claro aí, gente? Nós não estamos pensando aqui a atividade num relatório de pesquisa científica, não, viu? Vai ficar gravado, viu, Elisa? Depois você vê. Vocês entenderam, gente, sobre o planejamento? Deu para entender agora? Então, não é para fazer um relatório de teoria, não, tá? Vocês vão desenvolver uma atividade. Então, o planejamento é onde, quando, como, por quê, pensar nessas ações, tá? A motivação é o antes da atividade aplicada, da prática em si. Então, eu tenho a ação do planejamento, depois eu tenho a ação da motivação. Essa motivação é como se fosse um spoiler no cinema, né? É você estar lá falando partes, é você estar conversando com o aluno, qual é o conhecimento prévio que ele tem, para ver se aquela atividade vai, como diz os meninos, ter liga, né? Porque às vezes eu planejo, penso uma atividade maravilhosa para o nível de ensino, pego um livro lá do PNLD, porque está na faixa etária do aluno, porque está no livro didático, mas na hora que eu começo a desenvolver a motivação, eu vejo que aquilo não vai rolar. Então, desculpa o linguajar, mas é porque professor de ensino médio, é assim. Eu sou bem prática, viu, gente? Então, qual é a motivação? É você verificar, antes de aplicar, aquilo que o aluno já sabe e aquilo que você pode fazer. Porque, às vezes, eu projeto uma atividade que vai demandar muita coisa, um recurso que não tem na escola, ou que aquilo vai me atrapalhar. Então, assim, antes de eu aplicar, eu tenho que fazer a motivação. O que é motivar? É dar um motivo para o aluno participar. Que motivo seria esse? Seria o incentivo, seria o prazer, ou até mesmo uma avaliação, né? Em nota, porque a gente precisa quantificar, né? A avaliação ela pode ser processual, mas ela pode ser quantificativa também, tá? Então, assim, a motivação ela passa pelo conhecimento prévio, pela realidade do aluno, ouvir a opinião dele com relação à atividade que vai ser elaborada. A gente não pode esconder do aluno aqui o que a gente vai fazer. O ideal é, no planejamento, você fazer um roteiro já do que vai ser aplicado, quantas aulas, o que vai ser feito, para o aluno ter consciência das estratégias que serão utilizadas. E outra coisa que motiva, gente, é um texto que está de acordo com a faixa etária ou com assim, entendimento do aluno. Porque assim, tem livros maravilhosos, mas que eles são de difícil entendimento. Nós temos, eu mesmo trabalhei uma vez com o Quarto Despejo, né? É um livro perfeito, fala sobre a favela, né? O desenvolvimento social, mas assim, tem umas palavras que são de difícil entendimento para o aluno que não convive na favela. Então, se esse livro precisa ser explicado o tempo todo com o aluno, então que ele está de acordo com o entendimento. Isso, essa prática ela é necessária, sim. Alguém falando aqui que a prática burocrática da escrita do projeto é necessária, mas é bem cansativa. A prática é muito mais prazerosa. É por isso que a gente evita registrar, né? Mas o registro vai até para nos
proteger de situações que podem acontecer no cotidiano escolar, tá? O registro ele é fundamental. A motivação é trazer que Ana Cláudia, né, deu a ideia de trazer uma música que dialogue com a obra, excelente, tá? Os alunos amam esse diálogo de obras e a arte. Nós vamos falar um pouco lá na última semana sobre esse diálogo entre a literatura e as outras artes, né? Eles adoram filme, se relacionar o filme ao livro e analisar criticamente, porque nem sempre aquilo que está no filme é o que está no livro, porque o filme é uma visão do autor sobre o livro, né? A visão do redator ou do roteirista sobre o livro. Questionar sobre os conhecimentos prévios é ótimo, e atiçar a curiosidade sobre a obra e o autor. Isso é excelente, são excelentes estratégias motivacionais, tá? O que é que não pode faltar na execução? Ninguém colocou. Quem é que acha? O que é que pode? Alguém quer falar para mim, quem está no celular aí? 4 coisas que não pode faltar na execução de uma oficina literária? Não escreveu, mas está no celular? Hein? Alguém? Regina, pode falar. Leitura compartilhada, seria? Sim, leitura compartilhada é uma ação excelente, principalmente quando a gente tem a voz do professor, igual eu falei, né? Ou a voz de um aluno, até um outro aluno que já tem essa dinâmica de ler em público. Se vocês conseguirem fazer com que esse aluno leia, é perfeito também. Regina, pode falar. Assim, eu tive essa experiência, né? Assim, comecei a lidar com essa experiência de leitura compartilhada dessa maneira e vi que tem dado resultado. E os alunos, eles têm gostado de ler e de ouvir a voz deles, né? Parece que o entendimento da leitura compartilhada em sala de aula, parece que o entendimento ela é melhor do que quando o aluno faz sozinho em casa. Né? A gente vai lendo e essa é a medida do possível, né? Vai lendo e debatendo, né? Eles vão falando um pouco, vai dando essas brechas, assim, eu tive bastante sucesso. Ok, muito bom. Mas alguém, essa leitura compartilhada com a pausa protocolada também é excelente. E você vai discutindo partes do texto e aí o aluno vai levantando hipóteses, né, para as situações que poderão acontecer em seguida. É muito interessante. É que eu não estou vendo aqui, mas alguém levantou a mão? Não, e por fim, para a gente terminar, essa avaliação. A avaliação seria o registro, isso pode ser escrito ou o registro. Vocês já fizeram um relatório fotográfico alguma vez? Alguém que já fez? Um registro. Pode falar, Regina. Eu estava vendo as meninas falando aí sobre o livro A Face Oculta. Nós trabalhamos o ano passado o bullying na escola com esse livro A Face Oculta. E nós tivemos bastante sucesso, como a colega falou, um livro de leitura muito fácil e agradável para a faixa etária dos alunos. Nós registramos com foto da turma toda e enviamos para a escritora e ela postou nas redes sociais. Ela nos premiou com uma obra dela, né? Assim, no livro digital. Então, foi muito bacana. Ótimo, já tem um registro para descrever para mim. As redes sociais ajudam bastante, né? Esse registro escrito, ele pode ser por meio por meios digitais, né? O registro escrito, gente, não necessariamente tem que ser papel, tá? Mas a escrita, ela faz com que algumas competências sejam consolidadas. Então, esse registro escrito, a análise dos resultados é de fundamental importância para a avaliação, você analisar sozinha os resultados que você obteve e analisar com o coletivo, com a sala ou com o grupo que você propôs tal atividade, quais são os resultados alcançados. Isso é de grande importância para as próximas atividades. Os alunos verem os crescimentos, o que cresceu, o que deu certo, o que não deu. Então, quando ele se torna o protagonista do projeto, ele se sente envolvido, isso faz com que as próximas atividades sejam mais fáceis de desenvolver.
tá? Elas não são sempre fáceis, não. Elas demandam muito trabalho, nem sempre os alunos querem, a gente não atinge todos, isso é fato. Eu não estou aqui tentando iludir ninguém, porque eu conheço a sala de aula, eu sei como é que é, mas, assim, o que conseguimos atingir dentro dos objetivos que foram propostos já é de grande valia, né? Se um aluno ele começa a ter uma autonomia leitora por causa de uma atividade realizada em sala de aula, isso já valeu muito do projeto. Nós não vamos conseguir 100%, tá? E a análise do comprometimento dos alunos, que é a retomada dos objetivos iniciais. É você verificar se como é que foi o comprometimento dos alunos no desenvolvimento desse trabalho. Será que João se comprometeu tanto quanto José? E o que levou a isso? Isso aí é uma análise que você pode fazer individualmente, você, na hora de fazer sua avaliação, né, avaliar tudo, ou coletivamente, tá? Isso aí são propostas de atividades que podem ser realizadas e que, assim, são estratégias que utilizamos no nosso dia a dia. Eu sei que todos vocês já fazem essas práticas de letramento literário, é certeza, mas o que está faltando para a gente é registrar. Ficou alguma dúvida aí, gente, com relação a esse... Ana Cláudia, pode perguntar. Não, na verdade, eu queria só compartilhar mesmo uma coisa que, geralmente, quando eu trabalho nessas oficinas de leitura, que a gente sempre propõe uma produção para o aluno, né? Para ficar como registro, né? Como você falou. E eu tenho nas minhas turminhas muitos alunos que gostam de desenhar. Os alunos do 7º ano, os alunos do 9º ano, têm muitos talentos, né? Então, eu sempre procuro trazer alguma produção que engaje essa questão do desenho, né? Talvez montar uma história em quadrinhos com os personagens, né? Os momentos principais, fazer um reconto, mas não por escrito, fazendo o desenho, ou desenhar as partes mais interessantes, os personagens mais interessantes, tentar desenhar o ambiente que é descrito na história, fazer esse registro mesmo por desenho, para aproveitar também essa parte que eles têm o talento e eles gostam, né? Às vezes a gente pega alunos que a gente está explicando matéria, está passando atividade, enfim, está desenvolvendo o nosso trabalho lá e o aluno está lá, desenhando, e a gente tem que pedir para guardar, né? Então, quando chega o momento da gente pedir para eles desenharem, eles acham o máximo. No caso, essas turmas, né, que eu estou falando. E se a gente pegar esse aluno, por exemplo, e pedir para ele retratar a capa desse livro num tamanho maior e pregar na sala de aula e todo mundo vendo essa arte dele, isso é de uma valia tamanha, sabe? Ele se vê participando. E quem não tem essa habilidade pode estar utilizando as redes digitais. Tem o Canva mesmo, que dá para fazer histórias em quadrinhos dentro do Canva, tá? Lá já vem os avatares, já vem os balãozinhos, e aí o aluno vai montando e pode recontar essa história por meio digital também. Quem não tem tanta habilidade com o desenho escrito, o desenho à mão. Quem tem habilidade de desenhar à mão tem que ser valorizado, porque assim, é uma arte dificílima, né? Então, eu acho que você pegar esse aluno e pedir para retratar ou um personagem ou a capa do livro, né, para expor na biblioteca, para expor na sala de aula, isso é de um trabalho assim, excelente e que o aluno vai se sentir protagonista. Eu estava falando, teve alguém que falou, que fez um trabalho assim com Simba, um pôster, isso mesmo, pôster de divulgação feito pelos alunos, folderzinhos, né, daqueles pequenininhos também, para estar passando na escola. Teve uma pessoa que me perguntou a respeito do relatório fotográfico, o que seria. O relatório fotográfico, gente, é você relatar passo a passo do projeto que você desenvolveu, apenas com foto e legenda. É um trabalho excelente, os alunos amam, mas a gente tem que ter o cuidado de tudo ser feito de maneira em que o aluno, ou o pai do aluno, ele dê a cessão da imagem, tá? Que ele autorize a utilização da imagem do filho, ou o professor colega autorize a
a imagem do colega, tá bom? Então, assim, é você retratar o projeto passo a passo, todas as etapas, desde o planejamento até a execução, né? Cada etapa do trabalho ser registrado por fotos, e essas fotos elas podem ser publicadas em redes sociais, desde que tenha autorização. Elas podem ser feitas exposição um dia, por exemplo, de cinema na escola, um slide, passar no telão, um recreio. Desses projetos, eles se identificam e gostam demais. O trabalho que eu queria mesmo seria esse relatório fotográfico, sabe? Mas eu conversando com a Ana e com as meninas, eu vi que não ia dar tempo de vocês fazerem essa atividade no planejamento, né? Motivação, execução, avaliação. Não teriam um tempo hábil, né, dessa segunda aula até o dia que vocês têm que entregar a atividade aplicada. Mas, se Deus quiser, fica para um outro momento. Vocês podem estar aplicando isso nas aulas de vocês, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta aqui? A Cleonice tinha levantado a mão. Cleonice, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu ia comentar, professora, a respeito de essa questão da atividade da ilustração, principalmente anos finais do ensino fundamental. Eu trabalhei 3 livros com eles, que é O Pequeno Príncipe, né, de Antoine de Saint-Exupéry. Trabalhei também Vitor Grandin, que é de Ziraldo, e outra obra também, que é Raptado. E aí, o que acontece? Cada um desses alunos, dessas turmas, eles escolheram qual livro queriam ilustrar. O trabalho foi feito em dupla, eles ilustraram a capa do livro, ou alguma parte que chamou a atenção deles, falaram sobre as impressões, qual foi a experiência que eles tiveram com a leitura. E aí, algo me chamou a atenção. Quando você falou em relação à atividade, lá no início, falando sobre o relatório, que não é essa questão de falar sobre editora, sobre o nome e tal, só que, assim, para alunos de ensino fundamental, a gente que está com o pé na sala de aula, a gente sabe que existem questões que é necessário a gente buscar isso, né? Então, no registro da atividade, foram questões simples que eles puderam expressar também, mas o cabeçalho ali, expliquei para eles sobre capa, folha de rosto, cabeçalho, e lá eles puderam, eu tinha que escrever o nome do autor, e você acredita que por mais que a gente fale o nome do autor, a gente discute sobre isso, lê a biografia, eles perguntam, o autor é esse aqui, professor? Perguntam. Eles confundem. A capa. A editora, a gente fala que é editora, está lá na capa, Melhoramentos, por exemplo. Esse é o nome da editora, professor? É esse aqui? Então, assim, a gente precisa mostrar a contracapa e tudo mais, né? Tanto que isso está ainda na BNCC agora, inclusive no plano curricular, essa questão de trabalhar capa, contracapa de livros, né? Sim, então, são os elementos paratextuais. Essas questões que às vezes a gente acha mínima, mas quem está no 6º ano aí, são questões que a gente deve voltar e buscar. Mas, ao final, eles ilustraram ali a capa com a parte do livro que eles quiseram. Alguns ilustraram a capa, outro meio do livro, enfim, né? Como você disse, é preciso valorizar, porque eu também não sei desenhar, e eu admiro, eu fico, assim, maravilhada com a habilidade que alguns têm. E outra questão, eu encaderno isso, né? Encaderno esses trabalhos, essa semana mesmo, ontem, passou por uma turma, todos eles olham, admiro o trabalho de um, a letra de um. Puxa vida, professor, fulano me humilhou, olha a letra. Então, isso tudo é muito importante, dar esse retorno, mostrar. Em relação de corrigir a ortografia, essas coisas, a gente não precisa ficar muito preso a isso. É a expressão cultural do aluno, a experiência que ele tem com a leitura, isso é magnífico, é muito importante. Muito obrigada. De nada. E voltando aí, essas atividades paratextuais, elas estão no CRM, Currículo de Referência de Minas, mas assim, a gente fala de não levar isso para avaliação, né? Avaliar é única e exclusivamente isso. Inclusive, eles confundem demais. Você pode explicar 10 vezes, eles confundem. Se tiver o nome do ilustrador, é que confunde mais ainda. E uma coisa para trabalhar a ortografia é pegar esses textos e pedi-los para digitar, para montar um livro, por exemplo. Um livro digitado na sala de aula mesmo, você digita no laboratório de informática, se tiver. E aí, ao digitar, se o documento, né, textual, lá, se o documento que você estiver digitando, ele automaticamente vai mostrando para o aluno que aquela palavra não está correta, que ela precisa ser reescrita. E isso faz com que eles entendam, se eu errei aqui, é escrito. Isso é excelente, porque, assim, hoje em dia, corrigir a ortografia de um aluno é muito complicado se a gente for parar as minúcias, mas pede para a gente não produzir um texto coletivamente, por exemplo, no Google Drive, né? Automaticamente, as palavras que foram digitando errado
elas serão mostradas em vermelho, e aí ele vai perceber que tem alguma coisa errada ali, ou que ele precisa estar modificando. Isso ajuda demais na correção do texto. Se pedir para ele reescrever, ele acaba reescrevendo de forma a palavra errada novamente, porque ele não enxerga que está errado. Quando eu escrevo errado, eu preciso uma outra pessoa me falar que está errado, que às vezes a gente passa o olho correndo e não vê que está errado. Então, assim, ao reescrever de forma digitar, né, a gente tem que tentar utilizar eu sei que tem muita escola que ainda não tem, mas eu acredito que a maioria tem um laboratório de informática. Tira um dia para digitar textos, né? Trabalhar com Word. Eles digitam muito no WhatsApp, eles sabem digitar as palavras resumidamente, né? Que as palavras já só sigla, que às vezes a gente nem entende. Mas vê esses trabalhos assim, terminou, agora vamos escrever no Word para a gente imprimir. Né? Isso é uma forma bem interessante deles perceberem os erros ortográficos cometidos durante a produção textual. Mais alguma pergunta? Não? Então, hoje quase que deu certinho, né? 20h16. Passamos aí 10 minutinhos, que nós começamos às 19h06. Então, assim, eu vou estar aí, né? Se quiser mandar mensagem para mim, vou deixar meu WhatsApp no slide, tem meu e-mail que vocês podem estar utilizando, viu? Alguém falou que tinha, oh meu Deus, tinha um laboratório informático, o piso da sala afundou, é o retrato da Escola Pública de Minas Gerais. Mais de um ano, até agora não teve a reforma, é triste, né, Alex? Muito triste. E outra coisa, os computadores que estão chegando nas escolas não têm aquele pacote Office, né? Então, nós temos que reaprender a utilizar essa tecnologia aí daquele LibreOffice, parece, ou alguns é o Linux. Mas é o que a gente tem, né? Eu sou muito da frase do Cortella, isso, LibreOffice. Péssimo, Alex, também concordo. Eu sou muito da frase do Cortella de que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem, enquanto a gente não tiver condições melhores de fazer melhor ainda. Então, isso é que eu levo para a minha vida, sabe? Não é só escola, não, é para a minha vida mesmo. Eu faço o melhor com aquilo que eu tenho, enquanto eu não tiver condições melhores de fazer melhor ainda, porque se eu tiver condições melhores, nós vamos fazer melhor ainda. Isso eu acredito que todo professor de língua portuguesa faz com maestria. Mas alguém levantou a mão? Ou já pode encerrar, Ana? Podemos encerrar. Tem alguém? Professora Audrey, mais uma vez, parabéns pela condução do webinário, por trazer dentro das possibilidades e da realidade que os cursistas têm, as inúmeras propostas de atuação, que são efetivamente as oficinas e que o objetivo desse binário e dessas disciplinas. Parabéns! Eu tenho aprendido muito e observado como você consegue fazer dessas possibilidades novas perspectivas de atuação e, principalmente, na realidade atual da educação e da proposta que nós sabemos que é o dia a dia de cada um. Então, é ressignificar a prática, é repensar possibilidades e até fazer com que quem está trabalhando e está trabalhando de forma adequada, satisfatória, eles consigam reafirmar a sua prática, reelaborar e também potencializar aquilo que já está fazendo. Parabéns, viu? Obrigada. Assim, a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos, né? Nós somos uma rede e, assim, temos trabalhos de excelência, a gente só não tem o costume de registrar o que nós falamos, né? Então, nós temos que passar a registrar, eu sei que é cansativo, se Deus assim me permitir, eu quero fazer, sim, um e-book desses trabalhos de vocês, e eu vou disponibilizar para vocês. A gente eu quero fazer uma atividade diferente, deixa eu olhar lá o que Regina fez, deixa eu olhar lá o que Elisia fez lá na cidade dela, vamos ver se dá certo aqui para a minha turma. Então, assim, eu penso que a prática ela é o que deve ser valorizada. A teoria, sem a teoria, a gente não chega à prática, né? Nós temos que estudar muito mesmo. Eu não estou aqui desfazendo da teoria, não. A gente tem que estudar primeiro a teoria para chegar à prática. Se fizer o contrário, é bem difícil dar certo.
Mas, assim, nós temos que entender que nós somos profissionais que buscamos o melhor o tempo todo. Eu acredito nisso sempre. E faltam 2 anos para eu aposentar, se Deus permitir, mas eu vou continuar fazendo, tentando fazer o melhor o tempo todo, porque os nossos alunos, eles não têm culpa nenhuma da escola estar afundando o piso, né, Alex? Daquele laboratório ser horroroso. E, então, o que a gente pode estar fazendo para os nossos alunos, a gente faz. Então, uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana. Qualquer coisa, podem contar comigo aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à atividade, tá? Vocês podem...